Saudações, seja bem-vindo ao programa Conversa Aberta. Aqui falamos sobre vários temas de interesse social e académico que serão discutidos por jovens universitários e especialistas nas áreas. E hoje vamos falar sobre a representatividade da juventude cabo-verdiana na política do nosso país. Saudamos os nossos convidados, Hélder Varela e Yuran Barreto, eles que vão desmiuçar sobre esse tema e dar as suas perspectivas de que se os jovens estão a ser ou não representados na política de Cabo Verde. Olá, Hélder, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite e parabenizá-los por essa iniciativa, porque atendendo ao período, ao aproximar das eleições legislativas, esse assunto é bastante pertinente. Aproveito também para cumprimentar o meu colega de painel, Yuran Barreto. Muito bem, começamos por si, logo na primeira questão. Como vê o interesse e a participação dos jovens na política de Cabo Verde? Daquilo que eu vi hoje, durante as pesquisas que eu andei a fazer antes de vir aqui, de um estudo que foi publicado recentemente pelo Instituto de Desporto e Juventude sobre o perfil da juventude cabo-verdiana, 57% dos jovens da faixa etária dos 16 anos até os 24 não estão licenciados. Isso aqui demonstra claramente que a maioria dos jovens dessa faixa etária não está interessado quando o assunto é política. Isso faz com que, na altura das eleições, como esses jovens não estão licenciados também, não se deslocam às urnas. Isso acaba por termos uma repercussão a nível do voto, que acaba por se manifestar numa alta taxa de abstenção. Muito bem, falar da representatividade dos jovens na política também é falar sobre o interesse dos jovens em relação à política de Cabo Verde. Yuran Barreto, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como vê a participação e o interesse dos jovens na política? Boa tarde. Também te aproveito para agradecer pelo convite e também te mando um abraço para o meu amigo Heller. Bom, te falo assim, para aquele quinta hoje, se meu colega Heller termina de falar, hoje a juventude que está muito interessada horas que tema é política. Para modo que a juventude que está interessada, para modo de forma que tem estado a governar e tipo, pode falar, é um chuchareiro, então político está fazendo muita promessa, esse que está cumpre. E ao que esse que cumpre, coisa que acaba para acontecer, jovens acaba para cair no descrédito. E horas que jovens caem no descrédito, acontece aquilo que não tem ali. Jovens acham uma política, me só conta mentira, me só bandido. Então, essa que te interessa, mas essa esquece, de uma forma direta ou indiretamente, uma política é feita no futuro, na nossa vida. Então, a mim, na minha opinião, coisa que está achando, mas cada jovem deve posicionar e deve estar par e tomar par de tudo coisas que se passa e principalmente de política. Para morrer só assim que não tem um Cabo Verde melhor. Para morrer que participa, que vai urna que é a solução. E gera outros problemas mais graves. Acredita mais jovens que têm um interesse para a política de Cabo Verde devido à falta de boas governações? Sim, acredita, mas para morrer aquela, para morrer, tipo, não tive 15 anos, com a idade, coisas que hoje, 15 anos, Cabo Verde está a ser governado para PSV, para o Dr. José Maria Neves. Tive algumas coisas bons e tive algumas coisas maus também, que acaba para afeta. E na 2016, Dr. Ulisses Correia Silva bem com o slogan Solução para Cabo Verde, prometeu um mar de felicidade para jovens. 45 mil postos de trabalho, e na cada família 12 alguém está a ser empregado. Então, nenhum dessas promessas literalmente bocoja na prática. Então, coisa que acaba para acontecer. E Ulisses, ele anda para morrer que os jovens, houve mudança para morrer, achava aquela maneira que o PSV se governava, mas cara bom, mas cara correto. Então, Ulisses, por isso que é porque slogans, solução para Cabo Verde. Então, tudo alguém acredita naquela negócio, coisas se muda, está melhor e Cabo Verde também para frente. Então, canto que acontece,
acaba para cair na decepção. E aquela decepção gera que a abstenção que não tem Estado está tendo no país. E também tem uma coisa, quem quer falar ali, quem quer falar para jovens, é que política que está corrompe homem, mas sim é homem que está corrompe política. A mim acredita, mas existe homem honesto que está fazendo boa governação. Mas também, ainda falar uma frase que temos, e a nós é reflexo de nosso político. Se não tem um bom político, é para morrer povo está um bom povo, mas se não tem um mau político, é para o povo está mal. O que é que isso acontece? Não está na véspera de legislação legislativa. Há uma relação entre o povo e os políticos que estão na liderança do país. Exatamente. Para morrer, é possível ter um povo, uma juventude consciente, uma juventude que está a par, que cobra políticos, políticos começa a trabalhar e toma cuidado, essa fazer coisa com mais respeito. Para a última governação que tem na Cabo Verde, ele é uma autêntica falta de respeito. Permita-me cortar e passar para o nosso colega e vamos voltar ainda nesse tema. Hélder Varela, partilha da mesma ideia de que o interesse dos jovens pela política tem muito a ver com as falsas promessas que estão a ser colocadas? Uma das causas desse desinteresse por parte dos jovens tem a ver com o não cumprimento das promessas eleitorais. A quando das campanhas, os líderes partidários, eles elaboram os seus slogans de campanha, têm lá muitas promessas, um conjunto de projetos. No final da governação, o que acabamos por ver é que a maioria dessas promessas não são cumpridas. Aqui há um descrédito por parte dos jovens. No início das governações, eles prometem mundos e fundos, colocam os jovens no centro dos seus projetos, no centro da sua atenção, e depois, quando se chega no final do mandato, isso não acontece. Essa é uma das causas. Também uma outra causa tem a ver também com a forma como se faz a política em Cabo Verde, daquilo que nós conseguimos ver, da forma como eles vivenciam no Parlamento, a forma como eles discutem, a forma acesa como aquilo tudo funciona, e depois a forma como eles debatem, e com muitas das vezes, salvo casos, há ofensas e esse tipo de coisas. Então isso acaba por acabar por influenciar o jovem e acaba por incentivar os jovens muitas vezes para não participar de forma ativa na política. Mas falar de política também não é só falar de política partidária. Eu por experiência própria, eu não faço política partidária, mas faço política a nível do associativismo, que é, muitos jovens também, hoje em dia, também fazem política a nível do associativismo. Acha que os jovens precisam entender que a política não é os partidos políticos? O problema é o sistema, o nosso sistema. No nosso sistema, que é um sistema bipartidário, dominado pelos dois partidos, MPD e PICV, onde esses dois partidos acabam por dominar toda a esfera da sociedade, acabam por influenciar, de certa forma, tudo o que tem a ver com o nosso cotidiano, a nossa maneira de estar dentro da sociedade. Então, essa forma, essa bipartidarização que existe no nosso sistema, não dá aos jovens que não estão interessados em fazer parte desse partido um espaço para atuar. Então, há que se criar espaço, há que se dar responsabilidade também aos jovens, porque não é só dizer que os jovens são o futuro do país. Eles dizem sempre que os jovens são o futuro do país, mas na prática nós não vimos isso. Nos órgãos de decisão não existem lá muitos jovens. Nos órgãos que influenciam na tomada de decisões não estão lá muitos jovens. Depois, o que é que acontece? Eles tomam as decisões e no futuro as consequências ficam para os jovens. Muito bem, não podemos falar da representatividade dos jovens na política de Cabo Verde sem antes falar do interesse que eles têm. Yuran Varela, como vê a representatividade dos jovens na política? Estão a ser ou não representados? Yuran Barreto. Bom, está a chamar jovens que se ser representados na política de Cabo Verde. Cima ela nós é constituído para 6 mil habitantes, 62% é jovens.
Mano, nunca estou jovens na tomadas de decisão de país. Nunca não há uns jovens na tomada de decisão de país. Nunca estou num jovem na um lugar influente. E mesmo antigamente, onde alguns políticos falam, não, mas jovens uma catará para confiar nele. Mori não tive um candidato jovem que cresça, não, mas a juventude que terá para confiar nele. Mori que buca tá confiar na juventude, se 62% de habitante é jovem. Então não estou já claro, também culpar a minha juventude, para uma juventude que tem estado te posiciona. Está contente de ali para mori um jovem cabo-verdiano que reside na América, Henrique, e lança uma música bomba. O X verdade nele. E que ele é um jovem que começa a posicionar, que está contente com coisas que se passam na terra, de fazer em forma de arte, em forma de música, em forma de poesia, de lança, de toma um posicionamento, de posiciona. Cada um de nós no deve posiciona e no deve mostra, mas não se interessar. Para morrer também que jovens que têm estado na decisões de país, para morrer também a maioria de nós jovens, sim, me gosta de festa, gosta de paródia, de sexo, entre outras coisas que nós tudo nós jovens não gosta. Então, mas só que a maioria de jovens cabo-verdianos se vive para aquela que tem um objetivo na vida e que tem estado te posiciona para tomar decisão. E coisa que te acaba por afetar é futuro. Futuro é que amanhã não, futuro é hoje. É presente. Então, a partir de agora, Miquel aqui está fazendo, no deve posiciona para não bem com o cabo Deixa verde. entender que a falta de representatividade dos jovens na política do nosso país é devido à falta de interesse e do posicionamento dos jovens? Exatamente. Amor, se jovem posiciona, não tenho certeza, mas aquela falta de respeito que tem com os jovens na Cabo Verde, mata acaba. Rapaz, que hoje ou não hoje, não, aquele jovem lá, que não brinca com ele, um jovem consciente, é uma hora que um jovem que pensa com seu próprio cabeça, para uma hora política, minta hoje que política é forma de fazer política, é um jovem com sua própria opinião, que pensa para sua cabeça, um jovem que trabalha na sua comunidade, em cima de reflexão, uma política de associativismo, que melhora, que luta para bem de Cabo Verde e para bem de todos. Miguel é quinta hoje, mas hoje em dia, infelizmente, na Cabo Verde não tem nenhuma outra realidade. Ok, Uram mostra que a falta de representatividade dos jovens deve-se ao facto da falta de interesse e da falta do posicionamento dos jovens. Hélder, partilha da mesma ideia de que os jovens não estão a ser representados por esses fatores? Partilho da mesma opinião com o meu colega e só queria acrescentar também que a forma, como já tinha dito anteriormente, a forma como se faz política aqui em Cabo Verde também não deixa no jovem a vontade de participar, porque daquilo que nós vimos na televisão, nas redes sociais, a forma como os nossos deputados debatem na Casa Parlamentar, a forma como se faz o debate também nas redes sociais, através de posts e comentários. Então aquilo que nós vimos é aquilo que é praticamente a política aqui em Cabo Verde. Então, a forma como se faz a política acaba por... a política, como um autor costuma dizer, é tipo um mundo de fantasia. Quando toda a gente tiver interesse e tiver identificado com a causa, toda a gente quer participar. Mas quando os jovens não se identificam com a causa, não têm interesse, não têm vontade de participar. Então, há que se fazer um trabalho mais direto com os jovens, de tentar resgatar os jovens e tentar trazer os jovens novamente pela política, porque, como o meu colega disse, a política pode não te afetar diretamente, mas indiretamente acaba por afetar. A política afeta tudo. Então, nós como seres humanos e seres sociais, somos também diretamente ou indiretamente afetados por todas as decisões que são tomadas a nível da política. Então, há que se fazer um trabalho pedagógico nos jovens, incentivar os jovens a emitirem opinião, a pensarem pelas suas próprias cabeças, a tomarem posição, como o meu colega disse muito bem, que em Cabo Verde muitos jovens não
tomam posição, há que se tomar posição, há que se acreditar também que essa mudança também vai acontecer. Os jovens, normalmente, nós somos a força da mudança. É só acreditarmos nisso que nós iremos conseguir. Pois bem, agora vamos dar uma pausa na nossa conversa e ver algumas entrevistas de jovens universitários que mostram nas suas opiniões se os jovens estão ou não a serem representados na política de Cabo Verde. Kata muito acho que lá, para modo teu opiniões e teu coisas que jovens estão falando, kata levar em consideração para não ver e que tá causa teu desinteresse para parte de jovens também na interesse de política. Então, chama jovem que se ser bem representado na política de Cabo Verde, porque a maioria de pessoas que fazem parte da Constituição de Política de Cabo Verde é pessoas a partir de 30 anos. E a chama jovens devia estar mais integrado e mais bem representado. Não chamo não, porque quando não estou assistindo a Assembleia, nunca tenho presença de jovens, só que gente mais grande, vamos dizer assim. Nós na Cabo Verde nunca tem tão jovens a participar na política. Então depende de como jovens têm política na nossa terra e qual que seja o interesse. Estes estudantes da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde mostram claramente que os jovens não estão a ser representados na política de Cabo Verde. Yuran, uma das nossas entrevistadas disse que a Constituição, por exemplo, o Parlamento é constituído por pessoas menos jovens. Isso mostra claramente que os jovens não estão a ser representados em grandes postos da política do país. Mostra claro uma nós jovens cima onde que as entrevistadas que está levando em conta. Se man falava antes 62% de população de Cabo Verde é jovem. Então, para morrer que jovem que está no parlamento. Mas é que ele é uma coisa grave, que ele é para pensar. Mas, em cada flama, uma culpa me só de políticos. Não, mas também da flama culpa também me de jovens. Se jovens crê, que jovens se posiciona, não tenho certeza, mas jovens estão lá. Não tem jovens altamente competentes. Não tem jovens com capacidades, não tem jovens sérios, jovens que podem contribuir para o desenvolvimento daquele país ali. Então, no tempo que o Cabo Verde era colonizado, então surgem vários movimentos antes de PAIGC. E surge Claridoso, tem mais um movimento que eu esqueci o nome. Mas foi tudo constituído para jovens. E hoje Cabo Verde é um país liberto, é graças a jovens. Então, aqui na política, no parlamento, os jovens que se representaram. Que é uma coisa grave, que terá para pensar. Então, é tipo que está um grupo mais grande que essa tranca a porta, essa tranca a jovem porta. Mas cabe nós jovens, no beco chave mestra, não abre nossa porta. Para mim, e tudo coisa que acontece é devido ao bom trabalho, maneiras que estou a coisa, lutas que botará, que existe limite, que existe barreira. Há juventudes partidárias aqui que, não sei, se têm a opinião de que eles estão a defender os interesses dos jovens, o facto de termos a Assembleia constituída por pessoas menos jovens, como vê a atuação das juventudes partidárias aqui? Para falar a verdade, sobre a juventude partidária, a mídia foi de conselheiro de JPI na Santa Catarina. Mas, a nível de que ela não tem fraco, tanto JPI, tanto JPD, nunca tem representatividade de rapaz. A mim claro, a minha rapaz que está representando com todo o respeito que tem país, mas a minha que está representando. Maltas seus interesses. Esses que são interesse de jovens cabo-verdianos. E também, uma coisa que não repara, essa fala de juventude, só que tem uma desgraça de algum jovem, de alguma coisa que está interessado, que está nas mídias, que essa parte. Mas, porque durante todo o tempo, na bairros, nas universidades, te preocupa com o jovem, te defende o jovem. Buca todas. Só que tem uma desgraça que essa parte. Então, da falando, que está representando. É por isso que ainda falou, uma jovem
que está representado para mori nunca se posiciona. Para o dia que não levanta, não posiciona, tenho certeza. Mas me acredita, mas eu não começa a posicionar. Para mori, aquele programa ali é uma forma de posiciona. E Heller é um jovem também que é dinâmico, é um jovem que necessário, te posiciona. Então não te acredita, mas já não começa a posicionar. Cabe também no cor daqueles outros jovens de sono profundo que está. Vamos ver se o Hélder Varela também partilha da mesma ideia de que as juventudes partidárias não estão a defender os interesses dos jovens, conforme diz Yuram Barreto. Em relação a esse assunto, eu partilho também da mesma opinião com o meu colega Yuram. Daquilo que nós conseguimos ver, daquilo pouco que nós conseguimos ver, as juventudes partidárias são o espelho dos partidos políticos. Elas limitam-se a prosseguir os interesses dos partidos políticos. Ou seja, os seus trabalhos são para agradar os partidos políticos? Podemos dizer que sim, até certa medida. Até certa medida também, porque também há que se reconhecer também que algumas vezes eles costumam fazer alguns debates sobre assuntos e temáticas que são pertinentes. Mas carece ainda também de que se faça um trabalho mais profundo, como eles dizem que são representantes dos jovens. Então, eles têm que ir aos bairros, como o Yuram disse muito bem, têm que ir aos bairros, têm que fazer mais debates, têm que estar sempre posicionado para defender o interesse dos jovens, seja quando o assunto é do interesse do próprio partido dele, ou quando o partido deles, ou quando o interesse vai contra o interesse dos partidos deles, porque se dizem que são representantes dos jovens, têm que posicionar sempre que os jovens, sempre que o assunto é juventude, não sempre que o assunto é do interesse do partido que eles representam. Muito bem, estimular os jovens também um outro ponto aqui que falam muito, tanto o Hélder como o Yuram. Como vê o papel das universidades, das instituições de ensino para estimular os jovens a ter mais interesse para a política? Bom, na minha ver, da fala de minha mundo, de minha realidade, de Universidade de Santiago, a Milan tem seu apoio desde reitor, que nós é grandes amigos, sempre está apoiando, mas só por uma outra parte, então hoje é uma trabalho também coisas que eu não costumo discutir, me curiri e Heller, é o seguinte, na Universidade de Cabo Verde hoje, tem pessoas que tentam pensar de certa forma. Essa que deixou pensa a boa, pensa com a cabeça. Esses sete meses de estudo, de mestre, de doutora, de estudo fora, mas só para facto de fazer que ela, nós que estuda ali, nós que é mais pequenote, mas não nada nunca sabe. Esta que é incutindo seus pensamentos. E então hoje é aquele é mal. Para uma universidade, então hoje é uma fábrica de profissionais. Então, uma universidade deve investir mais na estudantes. Para morrer, uma coisa também que me depara é que universidades na Cabo Verde são mais preocupadas na futura, na futura de dinheiro, de que prepara jovens para o futuro. Porque hoje, na outros países fora, então é a partir de universidade que jovens começam a produzir. Você entende? Se maliciando, não se produzir dentro do PG, que ele é uma coisa que fica tão contente, se naquele estúdio ali, você entende? Produz. Vamos, e a maioria é cima que não sai de liceu, não torna entra no liceu, que não entra na universidade. Como é matéria, aquele outro, nunca produz, nunca põe nada na prática. Então, deve e criar condições, mais espaço para jovens pôr coisas, seus pensamentos, suas ideias na prática. E também para começar a consciencializar jovens, para jovens começa hoje a política de uma outra forma, para jovens começa a ter mais interesse para a política, para jovens dar conta, mas ele é uma peça fundamental naquele puzzle ali que é política. Pois bem, as universidades têm um papel crucial
para o desenvolvimento e estímulo dos jovens. Acha que as universidades não estão a desempenhar muito bem esse papel ou nem por isso? Partilho também da mesma opinião com o meu colega Yura, porque as universidades, como polo de conhecimento e partilha de conhecimento, elas têm um papel importantíssimo no que tange a formação dos jovens e estudantes. Então, atendendo às necessidades do país e às temáticas que de vez em quando nós somos colocados, que são colocadas em questão para debater, as universidades não estão a debater assuntos que deviam ser debatidos nas universidades. Vê-se claramente que nas universidades portuguesas os representantes do povo são chamados para irem conversar abertamente com os estudantes, mas aqui não. Aqui não se verifica, não se faz muitas conversas abertas com ministro, primeiros ministros e presidente da República. Esse papel que as universidades desempenham é um papel fundamental, porque as universidades não só preparam o aluno atendendo a sua área de formação, mas também preparam o aluno para entrar no mercado de trabalho e para uma vida em sociedade. Então, esse papel não está a ser bem feito. Há que se pensar novamente no papel das universidades como polo de conhecimento e partilha de informações. Há que se trabalhar no sentido de promover mais conversas abertas, mais conferências, mais workshops de temas que são debatidos não só no Parlamento, mas também de temas pertinentes a nível internacional. Só assim as universidades conseguirão desempenhar e bem o papel que eles têm. Também, por exemplo, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde tem estado a promover, em parceria com a Liga da Associação dos Universitários, sessões para esclarecer aos jovens a importância de participar na política e outras atividades do fórum. Vamos então ver mais algumas entrevistas dos estudantes para ver qual o papel das universidades e o que é que se pode fazer para que os jovens tenham mais interesse para a política. Tenta fazer algumas conferências que às vezes traz jovens assuntos que traz interesse para jovens. Acima, por exemplo, candidaturas para fora, coisa que essa quer fazer para alguns que saem de desemprego também. Outros universitários, job sempre, faz conferência sempre, bem na universidade, fala, mostra interesse. E não na aproximação de tempo de campanha, né? No deve, nós, tanto jovem como o governo, deve quando está sentindo a vontade naquele meio ambiente político, quando está desenvolve capacidades para não estar dentro de assuntos. Bom, a mim não é caso, como não é muito fã de política, mas é algo que no deve consciencialismo é importante para o desenvolvimento do nosso país. Incentiva jovens a fazer concorrência e fazer educação desde base para chegar aquele patamar lá, para morrer. Muitos jovens têm capacidade para aquela, mas aquele medo de forma que o povo pode bem críticas e tudo mais, te leva a que chega aquela parte de bem para a política. Também que nem só a universidade, também família na casa e próprios políticos promovem campanha para isso. A estudante referiu aqui um ponto muito importante sobre o papel das famílias para incentivar os jovens e mostrar também a relevância de ter um interesse para a política, não necessariamente ter interesse para os partidos políticos. Sim, a família desempenha um papel fundamental no que tange a formação dos jovens, porque a primeira escola que nós recebemos é em casa, a educação vem de casa, como se costuma dizer. Se nós lá em casa não se incute essa vontade de participar de atividades do tipo de tentar fomentar que as crianças também consigam emitir as suas próprias opiniões, de incutir também o espírito crítico nessas crianças. Se a família não consegue desempenhar esse papel logo no início, fica difícil também para as universidades tentar desempenhar esse papel, porque nas universidades, quando os jovens chegam aqui, já estão com uma base que vem de casa e também do ensino secundário. Então, se há uma falha que vem desde o início, fica difícil que as universidades consigam colmatar essa falha. Também deixo aqui um repto aos jovens, porque muitas das vezes nós reclamamos muito que não se fazem atividades do tipo, mas quando se faz, os jovens não participam. Reclamar, como se costuma dizer, reclamar é bom, mas também quando se faz esse tipo de atividade,
os jovens têm que manifestar o seu interesse também. As associações também têm um papel importantíssimo quando as universidades não conseguem fazer esse tipo de atividades. As associações têm toda a legitimidade em promover atividades do tipo, de temas também que podem ser temáticas não só aquelas que se debatem nas assembleias nacionais e municipais, mas também de temáticas de interesse internacional, porque nós, hoje em dia, nós não podemos viver só conhecendo o nosso cotidiano e só Cabo Verde. Os jovens têm que conhecer o Cabo Verde, mas têm que saber também emitir a opinião daquilo que se passa lá fora e tomar posicionamento, porque tudo aquilo que acontece lá fora pode vir a acontecer aqui ou também pode influenciar nas decisões que se tomam aqui a nível político e não só. Um trabalho complementar entre a família e as universidades. Os nossos entrevistados disseram, e muito bem, que precisam ser promovidos mais conferências, palestras, conversas abertas com entidades políticas e, claro, ressaltaram o papel da família. Sim, tá, chama aquela sata Messi. Mori vez e tinha tio campanha, por exemplo, campanha dizer choco para consciencializar e de lixo, coisas melhores. Então, de cólera, e que esse tipo de coisa. Então, sempre fazer uma campanha e sempre pessoas a dir. Então, tá, chama que deve ser feito e começa a consciencializar jovem. Fazer uma campanha de consciencialização. Então começa a mostrar jovens que a importância de política. Bom, a maioria de jovens que sabe que eleições legislativas, que eleições presidenciais, que eleições autárquicas, mora que está fazendo para você ser um deputado municipal ou um deputado nacional. Então, que é coisas que não tararam na nossa escola. Também eles se aponta pega sistema de educação na Cabo Verde. A mim está falando sistema de educação que não tem na Cabo Verde. A mim está falando não tem um sistema de ensino na Cabo Verde. Porque aquele sistema que essa fala educação ali que se educa ninguém. É que se educa a juventude, é que tem estado coopera para bem de jovens cabo-verdianos. Há várias dificuldades. Temos de interromper por causa do tempo. Eu tenho aqui que agradecer os nossos convidados, várias dificuldades que estão por trás da representatividade dos jovens aqui em Cabo Verde, tanto ressaltar o papel da família, o papel das universidades e, claro, o interesse e a motivação dos jovens em relação à política de Cabo Verde. Yuram Barreto, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, da Flami, sempre aberto, disponível para contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Isso é muito bom em jovens. Muito obrigada a Hélder Varela por estar aqui conosco e partilhar também a sua opinião sobre este tema. Muito obrigado pelo convite. Espero que esse programa venha para ficar e que consigam realmente atingir os vossos objetivos. Muito bem, agradecemos a todos pela presença e a si que está do outro lado. Ficamos por aqui nesta edição do programa Conversa Aberta e na próxima edição vamos trazer outros temas de interesse social e académico.